Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer o homem que revolucionou o agro. Alguns anos atrás, ele criou o primeiro programa de desenvolvimento pessoal e comunicação para a galera do agro. Sabe a briga que tinha? Pai, filho, fazenda. Cara, ele conseguiu entrar nessas fazendas e trazer paz e tranquilidade para as pessoas poderem perpetuar o seu legado através das suas fazendas. Mais recentemente, ele criou uma aceleradora de marketing chamada Alpaca. Com vocês, Miguel Cavalcante, meu grande amigo, padrinho do meu casamento e uma das minhas pessoas favoritas nesse mundo. Miguel, se apresenta para a galera do VDcast, amigo. Vitor, bom estar aqui, que alegria. E pela primeira vez eu fui apresentado como padrinho de casamento. É verdade, eu casei agora, né, cara? Bom. Que massa. Gostei muito, que legal. E, não, você me apresentou muito bem. Eu sou o Miguel Cavalcante, eu sou pai de 3 filhos, venho de uma família que mexe com fazenda há mais de 100 anos, desde 1916, e procuro aplicar uma série de conceitos e de estratégias que eu aprendo e que eu aprendi e que sigo aprendendo na vida e no trabalho de estratégia, de negócios, de visão de mundo, de marketing, de posicionamento para o mercado do agro. É isso que eu faço, é isso que eu acredito, é isso que eu acredito que é o que eu vim para esse mundo fazer. Que massa. Mas você não faz só isso, amigo. Você faz muitas coisas, cara. Lá no Mastermind, você é uma das pessoas que mais contribui para todos os negócios. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais participa de grupo e participou de grupos e mais fez treinamentos e mais fez cursos. Então, eu acredito que você podia ajudar qualquer pessoa do mundo. Você tem um podcast, o Man in the Arena, a gente nem combinou de falar disso ou não. Tá em hold por agora, né? Tá em hold, tá sem gravar, mas vamos voltar a gravar. Tá em hold por agora, mas por que eu tô falando isso? Cara, eu acredito que você consegue ajudar toda e qualquer pessoa do mundo. Se a pessoa tivesse chance, acesso a você, esbarrar com você, qualquer desafio eu acredito que você consegue ajudar por quem você é. Só que você escolheu não ajudar todo mundo. Você escolheu ajudar a galera do agro por uma questão de identidade, por uma questão de afinidade, por causa da sua família, por causa da sua história. E, cara, muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente ficam nessa do nicho, né? Ai, mas será que esse não é um nicho pequeno? Ai, será que eu tenho que escolher mesmo alguém que eu tenho que servir? E, cara, você é um exemplo de alguém que escolheu um nicho e venceu, mas venceu com força, né? Você pode contar um pouco da sua história lá atrás até hoje, amigo? Sim. Eu como eu falei, venho de uma família que mexe com fazenda há muito tempo, né? Eu sou a 5ª geração que está nesse trabalho, nessa linha. Eu nasci no Rio de Janeiro, a minha mãe é carioca, o meu pai é pernambucano. Fui criado em Goiás, na fazenda que era do meu avô. Em Goiás ou no Goiás? Pode Porque ser isso é uma questão muito relevante aqui, né? Como diz um outro amigo meu, é bom pra lá do Faina, onde eu morava, né? Que era depois da cidade de Faina. É uma cidade bem pequena. Bom, e eu tenho essa background aí de ter morado em vários lugares. Então, sou nascido no Rio, criado em Goiás, morei 20 anos em Piracicaba, onde eu fui fazer agronomia. Ficou um tempo fora também, né? Morei 1 ano no Arizona durante a faculdade, com uma bolsa da CAPES na época. Foi uma coisa muito importante e interessante para mim ter morado 1 ano fora. E tem 7 anos, mais ou menos, que eu moro em São Paulo, em Alphaville, né? Então já morei em diversos lugares e tenho origens de vários lugares. Então tenho um sotaque meio de carioca, que não é de carioca para cariocas, mas para não cariocas, o meu sotaque é de carioca. Não é o carioca suficiente para quem é carioca, mas para quem é de fora é carioca demais, né? É carioca demais, né? E então tem essa... Então eu tenho uma coisa de eu conseguir me conectar e de me aproximar e de fazer amizades em diferentes lugares, diferentes ambientes. Você é muito bem relacionado, né, cara? Eu desenvolvi essa habilidade, isso é uma coisa, muito provavelmente que tem alguma coisa de essência e de talento, mas tem treino também de fazer isso. Então eu tenho amigos e contatos, me dou bem, me sinto em casa em diferentes lugares. Né? Então, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, eu me sinto em casa numa fazenda no Rio Grande do Sul, me sinto em casa numa fazenda no Goiás, me sinto em casa no Nordeste, me sinto em casa em lugares diferentes e, por já ter morado fora também, me sinto em casa fora do Brasil também, muitas vezes, de uma forma um pouco diferente. Então, tem essa coisa de vir de vários lugares diferentes e estar acostumado com vários lugares diferentes, mas tudo que eu faço, de alguma forma, conversa com o agro e, inclusive, o Man in the Arena talvez seja o único projeto até hoje que eu já fiz, que é o podcast, que não era de agro. Eu nunca entrevistei ninguém do agro no podcast. Que massa. Vou retomar, né? E
E uma das coisas que eu tenho pensado sobre o Mandarina é que ele, como empreendedorismo, como marketing, como negócio, que sempre foi o grande tema do podcast, como que eu posso trazer mais pessoas do agro que falem sobre esses assuntos para uma audiência mais ampla, que não seja só do agro. E, ao mesmo tempo, eu também estava pensando nisso outro dia, que o podcast, ele nunca teve um entrevistado do agro, mas ele sempre teve um entrevistador do agro. É verdade. Então, em todos os episódios do Mandarina tinha uma pessoa do agro. Tinha uma pessoa do Você. agro, eu, né? Então, como que faz para isso, para essa voz do agro chegar em mais lugares, em lugares diferentes? Eu acredito que uma das grandes fragilidades do agro é essa falta de comunicação e de conversar, e de comunicar, e de se apresentar, e de mostrar o que faz e o que tem de valor e o que tem de qualidade para o Brasil como um todo, para a sociedade como um todo. E então tem um desafio interessante. Mas Eu posso intervir? pode, o podcast Então tá. é seu. Porque né? o ideal Mas eu vou talvez quebrar o seria protocolo aqui. a gente falar fora, né, daqui, mas, cara, acho que não deveria. Eu acho que não deveria. Eu acho que o mundo do agro merecia um podcast só da galera do agro e seu. Pra levar a voz dessa galera pro mundo mesmo. E que se alguém de fora do agro quiser escutar e aprender com essas histórias, que aprenda. Mas que a galera do agro tenha 100% de gente do agro ali. Um podcast com uma outra cor seu, sem ser o Mandarin. Você pode tocar os dois. Por que eu tô falando isso? Eu tenho 2 podcasts. Você sabia, né? Sim. Só pra quem tá vendo no YouTube ou ouvindo no Spotify, em algum lugar, eu tenho 2 podcasts. Eu tenho aqui, o VDcast, e eu tenho o Empreendedores de Deus, que é o meu podcast cristão. Aqui no VDcast já vieram vários cristãos falar sobre negócios. E às vezes falam uma coisa ou outra de Deus. Lá no meu podcast cristão, é só para empreendedor também, olha que interessante. Tem gente que já foi nos 2, só que lá eles contam o seu testemunho sobre como que eles tocam os seus negócios não sozinhos, mas com Deus. Então, se alguém gosta do Empreendedor de Deus, pode depois ouvir o VDcast também. E Sim. se alguém gosta do VDcast e agora tá ouvindo eu falar sobre Empreendedores de Deus, pode ir lá e ouvir Empreendedores de Deus. Mas eu acho muito poderoso eu ter essa separação. Uma coisa é Sim. uma coisa e outra coisa é outra coisa. Faz sentido? Eu não sei como tá hoje, mas quando você começou, você fez só o primeiro episódio. Continuo sem fazer mais nenhum. E os outros é a pessoa e Deus, né? Que toca o episódio. Não é uma entrevista, né? É uma declaração. É um testemunho. Então, o meu primeiro episódio foi curtinho, acho que nem meia hora, e eu contei como que foi o dia que eu levantei os braços lá, o dia que eu voltei pra Deus, o dia que eu voltei pra igreja. Então, foi uma coisa minha. E aí, eu nunca quis, né, que o Empreendedores de Deus fosse uma plataforma de entrevista ou de qualquer coisa assim. Então, sempre que eu convido alguém, eu convido e a pessoa fala, claro, vamos marcar, quando que pode? Eu falei, não sei, quando que você vai estar com Deus aí de novo? Porque é a pessoa em silêncio, onde ela tá, quando ela tá se sentindo bem, ela grava. E aquilo ali é o episódio. Eu boto uma introdução ali. No começo eram amigos meus. Era a galera que eu conhecia, eu sabia que tinha um testemunho forte. E aí depois esses amigos começaram a indicar outras pessoas que eu mesmo não conhecia. E aí eu soltei. E aí deixei rolar. Então Você assim... tá com quantos episódios? Cara, eu tenho que retomar. Tô igual você no Mandarina. Eu tenho que retomar, porque eu passei por um processo de decisão ali, e eu tenho que retomar isso com os convidados desses convidados. Eu cheguei a ter os primeiros convidados dos convidados, e aí eu rompi o ciclo, mas eu quero voltar e vou voltar. Muito bom. E essa declaração aqui, a gente falar disso, pra mim também, falar que vou retomar o Mandarina É algo, né? Claro, você falar declarar. da boca pra fora, de você declarar, é uma coisa que fica mais forte do que... Já tava definido, mas... né? Falar de novo aqui é uma coisa que reforça, e para você também, né? Agora, eu acredito que fazer 2 podcasts é muito... em que você entreviste, né? Você não deu conta de tocar 2, em que um você não entrevistava. Então, eu não vou assumir o compromisso de fazer o segundo ainda não, viu? Tipo, tudo bem. Eu vou... Mas que seria massa. De fazer e talvez esse segundo não precisa ser você também tocando. Sim. É sobre as histórias dessas pessoas do agro. Pode um ser. narrando as suas histórias. Eu acredito que o agro merece uma voz própria, um lugar que o cara do agro que tá pensando em desistir, ele entra ali e ele vê histórias de pessoas inspiradoras. A gente já teve o podcast do Agrotalento, Então. que teve mais de 20 episódios. Então. E foi bem interessante. Então. Pode ser, não sei. Só dizendo, amigo, porque, cara, eu acredito que você teve um sucesso, e eu queria falar sobre sucesso, que você não teria se você fosse um cara generalista. Você teve um resultado em um curto espaço de tempo, e a gente vai falar sobre esse curto, né? Que você não teria se você tivesse feito um programa genérico pra todo mundo. Sim.
Então, pode contar um pouco disso? Sim, ter escolhido, né, o tema. Agora, quando você falou assim, não, Miguel, você poderia ajudar qualquer pessoa que anda, né? que respira. Qualquer pessoa. Isso as pessoas me falam direto. Uhum. Então, eu tenho a minha resposta, Uhum. mas eu também quero quebrar o protocolo aqui e fazer a minha pergunta para você. Venha. Em relação a isso tá muito claro que, ainda mais em marketing, né, em gestão, tem várias pessoas que trabalham com gestão no agro. E tem várias pessoas muito boas. Uhum. Né? A gente tem um approach diferente de como eu penso gestão de fazendas. E eu vou te dizer que o meu approach é diferente porque a maioria dos olhares para a gestão de fazendas olham para a fazenda, olham para os números, olham para os processos, e eu olho para o dono. Eu olho para a pessoa, eu olho para a pessoa que está à frente do negócio. Pode ser quem está à frente, pode ser quem vai estar à frente, que é o sucessor, pode ser o executivo número 1, mas é a pessoa que está à frente. Uhum. Então, é a competência, a habilidade, os talentos, a atitude, a energia, como essa pessoa vive, opera e funciona. Então, isso tem funcionado muito bem, né? Então, a gente tem um jeito de olhar para isso diferente e único, e a gente faz muito bem isso, né? No marketing, é ainda mais interessante, porque aí, efetivamente, não tem ninguém fazendo um trabalho minimamente parecido com o nosso, né? Tem N opções de ações e de coisas de marketing que você pode fazer. Eu quero contratar uma agência para fazer uma campanha para mim e tal. Tem muitas agências muito boas, tem muita gente muito boa fazendo isso. Mas com essa visão de, olha, a gente vai ajudar você a montar e refinar e melhorar a sua estratégia de marketing, a melhorar o seu mecanismo de vendas, a construir um posicionamento, a negociar de um jeito que está alinhado com o seu marketing, com o seu jeito que você vende, com a sua essência. Não tem ninguém fazendo isso. Não existe. Né? Então é uma coisa muito interessante. A gente é o número 1 sem ter um número 2 claro. Isso é maravilhoso. Então, você ficou um nicho tão pequenininho que só tem você. E eu não sei se é tão pequeno também não, mas também comparado com outro... Tão único e limitado e delimitado, né? Porque é muito grande ao mesmo tempo. Uhum. E a gente está nem arranhando, né, o que dá para fazer ainda nisso. Uhum. E tem um exercício muito interessante de o que é possível fazer, né? De comunidade, de inspiração, de ajudar quem está nesse caminho pensar ainda maior, né? Vim ouvindo aqui para gravar com você, vim ouvindo 10x is easier than 2x, né? Massa. 10x é mais fácil do que 2x, né? Do Ben Hardy. Do Ben Hardy, do Dan Sullivan. E é muito interessante, porque em muitos aspectos o agro fez trabalhos 10x. Uhum. E tem muitas pessoas que fizeram trabalho 10x, mas tem outros 10x para frente, e no marketing claramente tem um 10x. No posicionamento tem 10x. Na comunicação tem 10x, né? Então tem esse... Ferrou, Miguel, ferrou tudo. Porque a gente trouxe um conceito que, pra quem nunca escutou, tá bugando a cabeça. E ó, você que tá aqui no VDCast, você sabe que uma das minhas missões é trazer pessoas incríveis pra cá, mas outra missão é traduzir, né? É explicar, é assentar, ou pelo menos perceber quando a coisa tá, eita, a galera muito não tá escutando, não. Miguel, explica o 10x e o 2x pra galera aí. 10x é um livro de 2 autores. Não tem em português ainda. Não tem em português ainda que eu... não tem porque foi recém-lançado em inglês, né? Mas provavelmente vai chegar porque os outros livros deles foram lançados em português. Só força de vontade não funciona, né? Os outros não. Bom, enfim, não existe tomara ainda, que mas tenha. a gente vai explicar o conceito minimamente aqui. Dan Sullivan é talvez o coach, treinador de empresas, de empreendedores mais famoso e respeitado do mundo, né? E que é uma pessoa que cada vez que eu aprendo com ele, consumo coisas deles, leio coisas dele, mais eu admiro, mais eu respeito. Tem vários elementos, princípios que ele trabalha que para mim são muito valiosos, muito alinhados comigo. Um deles seu futuro pode ser sempre maior que o seu passado, né? E é muito bonito ver isso acontecer e viver isso e tal, né? E eu vejo clientes meus com mais de 70 anos abraçarem esse conceito, então é uma coisa incrível. Ele tem mais de 70 anos também, né? Um outro conceito que eu acho maravilhoso, que é seja sempre o comprador.
Né? Em todas as relações você está escolhendo. Eu quero fazer negócio com essa pessoa. E como você constrói uma vida e um negócio, um fluxo de caixa e estratégias que você pode escolher sempre. Ou seja, você pode sempre dizer não, você pode sempre sair daquele negócio. Isso é muito, muito poderoso. Bom, e um dos conceitos mais recentes dele, que ele tá trabalhando nesse livro, é o conceito de que se você for buscar o 10 vezes maior, 10 vezes melhor, 10 vezes diferente, é mais fácil do que buscar o 2 vezes melhor. E aí tem todo nessa hora a galera tá bugando. Como é que 10 vezes pode ser mais fácil que 2 vezes? Isso. Eu não tô, assim, expert em explicar profundamente isso, mas qual que é a minha visão até agora? Isso é um tema que eu tô estudando. Eu já tô na segunda vez que eu tô escutando o audiolivro, eu quero mergulhar nisso. Mas é que quando você busca 2 vezes, você tá melhorar 2 vezes ou crescer 2 vezes, você muitas vezes fica numa pegada de melhorias incrementais e baseado lineares e onde você está hoje. Baseado em quem você é hoje, no que você faz hoje, como que eu melhoro isso, como que eu melhoro aquilo e tal. E o 10x, ele é mais fácil em vários aspectos, ele é mais difícil em outros, porque um dos pontos chaves dele fala, bom, para você fazer 10x, você vai ter que se transformar numa pessoa radicalmente diferente de quem você é hoje, né? Então mas é você ir atrás de alternativas e de mudanças e de melhorias que claramente são desconectadas de quem era você no passado. Total. Né? E aí tem um outro conceito também. E tem que deixar muita coisa aí, né? Só pra entrar nisso aqui. 2x, imediatamente, eu quero dobrar. Imediatamente você pensa em mais trabalho. Mais trabalho, mais vendas, mais equipe, mais estrutura. Eu tenho 60 pessoas no Mastermind, para eu dobrar eu tenho que ter 120 pessoas no Mastermind. Então isso envolve eu falar com mais pessoas, eu trabalhar mais, necessariamente, obrigatoriamente. Então eu consigo dobrar o resultado da minha mentoria tendo o dobro de membros? Consigo. Eu consigo, sei lá, você tem um negócio baseado em lançamento, você consegue teoricamente dobrar fazendo o dobro dos lançamentos? Sim. Só que se você pensa não em 2x, mas sim em 10x, não tem como você fazer 10 vezes mais o que você está fazendo. O Mastermind não comporta 600 membros no formato de hoje. Então eu não posso pensar em 10 vezes mais membros. Eu tenho que pensar em 10 vezes mais inteligente. Então, para eu fazer 2x, é só fazer mais do que eu estou fazendo. Só que isso leva burnout, leva cansaço, leva esgotamento. Para pensar 10x, você é obrigado a deixar ir 80% do que você está fazendo. Sim. E essa é a parte mágica da coisa. Mágica e difícil também. Difícil Tem demais. desapego, né? Porque, vou falar de mim. E é bom porque eu falo, porque aí fica gravado ali. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Cara, eu tô saindo do meu negócio na parte de quem tá do zero. E, cara, dói, Miguel. Dói. Porque, cara, eu tenho muitas histórias muito bonitas. Marani veio do CCZ, foi até o Mastermind. Zora, Baldino. Várias histórias de pessoas que, cara, eu acompanhei da primeira venda, sacou? Até os milhões. Só que pra cada pessoa que eu tenho essa história, eu tenho várias outras que eu acompanhei do zero e que não saíram muito do zero, não. Sabe? E, cara, eu percebi que é caro demais eu olhar pra isso, sabe? Então, a minha empresa continua com o programa, como começar do zero, mas são eles que tocam. Eu não tô mais lá. Eu percebi que quando eu tava lá, eu tava muito mais ligado em significância do que em contribuição. Então, ao invés de colocar tempo e energia nos clientes, que é o que eu sempre fiz em todos os programas meus, eu pela primeira vez, Miguel, botei energia no programa. Então, eu criei o programa, eu regravei tudo, cara, só pro negócio ficar bom. Porque antes não era bom. Antes o programa era mais ou menos, só que eu tava lá e aí eu fazia ser incrível. Você resgatava. O programa era bem zoado, eu falava de Orkut. E o cara falava, eu vou pedir reembolso, tá falando de Orkut. Só que aí eu falava com o cara, eu mudava a cabeça do cara, ele entendia, ele tinha resultado e entrava na mentoria. Então o programa era zoado, mas eu tava lá e aí eu resolvia. Só que eu percebi que eu tá lá sai caro. E aí eu botei esforço no programa e hoje o programa funciona sem mim. E é libertador isso. E eu percebi que assim eu posso ter um nível de contribuição maior, significância menor, mas contribuição muito maior. E o meu se importar, cara, o meu se importar, ele era dodói. E às vezes ainda é. O meu se importar era ligado à significância. Eu gostava de saber que eu era o bonzão que tinha ajudado aquela pessoa. E às vezes eu contribuía menos para significar mais. Agora eu tô querendo cada vez mais significar menos para contribuir mais. Então, se a pessoa quiser fazer o Como Começar do Zero, ela faz.
E o meu time cuida dela. Quando ela tiver mais resultado, aí ela pode ter acesso a mim nos outros programas. A partir da mentoria. Mesma coisa a mentoria. O movimento que eu tô indo, e eu tô falando até pra eu me acostumar, eu não sei se quando esse episódio for ao ar, já vai estar assim ou não, né? Mas eu saí do Como Começar do Zero, hoje é o meu time que entrega. A minha mentoria de 0 a 500 não é mais de 0 a 500. Há muitos anos eu tenho de 0 a 500, 500 a 1 milhão e 1 milhão pra cima os Masters. De 0 a 100. 0 a 100, agora eu quero que ele faça no Como Começar do Zero. E aí eu não tô mais de 0 a 100. Então a mentoria de 0 a 500 passa a ser de 100 a 500. Que é um mundo totalmente diferente. Um mundo completamente de 0 diferente. a 100 são 2 mundos. Quem já fez 100 mil... O cara que faz 200 para 300 é 100 mil, mas é um piscar de olhos. O cara que faz de 0 a 100 é o mesmo 100 mil, só que é um abismo. Sim. E esse abismo ele é muito importante e ele requer suporte e cuidados. E o meu time faz isso. Cara, tem ligação semanal, a galera cuida, sacou? Pro cara ficar pronto e ir pra mim. Porque o que eu percebi? Cara, a nossa energia é finita, nosso tempo é finito. E aí, sei lá, se eu fico 1 hora no Mastermind, lá tem gente que fatura de 5 milhões até 400 milhões, o cliente que mais fatura. Se eu falo uma coisa lá que faz a pessoa faturar 10% a mais, o cara que faz, sei lá, 5 milhões, ele fez 500 mil a mais. 500 mil paga alguns anos do programa. Faz sentido? Sim. A mesma sacada. No grupo que faz acima de 500 mil, se o cara faz 500 mil, 10% é 50 mil. Legal, 50 mil paga um ano do programa, sacou? Mas se eu dou a mesma sacada, a mesma ideia, pro cara que faz 100 mil, cara, isso dá 10 mil reais. 10 mil reais não paga nem 6 meses do programa. Então, meu programa é mais caro para quem fatura menos e mais barato para quem fatura mais. Ao mesmo tempo, a minha hora vale mais e gera um impacto maior no mundo quando eu tô com a galera que fatura mais. E não é proselitismo, não é meritocracia, é uma questão de ser diligente e intencional com o meu tempo. Sim. Então, eu tô me removendo dos programas abaixo de 1 milhão aos poucos. Então, eu tô saindo, já saí. Só pra ficar impecável com a palavra, a gente tá gravando esse episódio aqui em novembro de 2023. E eu não sei quando que ele vai ao ar. Mas a minha obrigação com Como Começar do Zero, ela se extingue em dezembro de 2023. Então, Miguel, eu tenho uma aula agora em novembro e uma última aula em dezembro e acabou. Sim. Acabou. E tem uma coisa muito interessante, você tá falando isso, eu tô lembrando, que eu, agora em novembro, quem está gravando esse podcast, tá fazendo 9 anos que eu lancei o Agrotalento. Que foi o meu, né, eu comecei o Beef Point lá em 2001, quando eu me formei em agronomia, que foi um portal de informação pecuária, e tinha curso online, tinha eventos e tal. Mas só em 2014 que eu mergulhei no marketing direto usando a internet, que se chama marketing digital aqui no Brasil, mas vamos dar o nome certo. E que eu fiz o primeiro lançamento usando Product Launch Formula e forma do lançamento em novembro de 2014. Que talvez você não queira falar, mas eu falo. Sim. Faturou mais de 1 milhão de reais. Mais de 1 milhão no primeiro E lançamento. foi o primeiro cara do Brasil e, salvo engano, do mundo que no primeiro lançamento fez mais de 1 milhão de reais sem ter feito antes. Então, foi um marco muito incrível. Foi. E você tem... Foi legal ter feito isso. Você tem uma coisa assim com isso... Não, mas eu tô bem mais em paz de falar sobre isso hoje. Porque, então fala por que você se incomodava e fala como é que você vê hoje, porque eu acho que é importante. Primeiro que eu não estava acostumado a falar sobre faturamento e sobre números e sobre dinheiro. O agro não tem tanto isso, Em 2014 eu não estava acostumado, então era uma coisa que, né, e tinha uma impressão de que podia ser uma coisa meio arrogante e tal, e hoje eu tô mais tranquilo em relação a isso, né, tipo, olha, foi o que fez, foi o que aconteceu, e também as pessoas... fazendo contas básicas, elas chegam no faturamento, né? Quantos alunos custa você tem? Quanto? Quantos alunos? Entendi. Multiplicar um pelo outro e tal, né? Então, teve isso. Então, tá mais leve pra mim. Mas, desde que eu comecei esse programa, ele tem uma parte gravada e ele foi evoluindo muito com o tempo. Inclusive, os módulos mudaram. Hoje tá muito melhor e muito mais moderno e muito mais efetivo, vamos dizer assim. Ele tinha 13 módulos quando a gente lançou, né? E aí, mas uma coisa que eu tô ouvindo você falar aqui, eu me lembrei, é que 2016 foi o pior ano da minha vida. Foi um ano muito difícil, muito sombrio pessoalmente, um ano muito sombrio nos negócios, perdi muito dinheiro, foi o ano que eu tive mais prejuízo na história. Tipo, eu quase quebrei em 2016. Né? Gastei toda a reserva que eu tinha acumulado até então, já tinha 15 anos de formado. E fora queimar toda a reserva,
Eu queimei toda a energia também. Foi um ano que eu passei arrastado. Agora, a coisa incrível disso é que eu tenho uma pessoa que está no meu Mastermind hoje, que é um dos melhores estudos de casos de sucesso do programa Agrotalento. Uma pessoa que revolucionou o negócio dele. Uhum. Ele fala isso. Eu era um produtor que reclamava. Eu era um produtor medíocre. Eu, na lista do ranking de onde eu estou inserido como produtor, ele produz gado e suínos, mas o negócio de suínos que tem um ranqueamento, eu era o 135º. Uhum. E hoje eu tô de forma recorrente entre os 3 primeiros. Uau. Essa pessoa, que se chama Osmar Caires, ele virou meu cliente em 2016. E ele fez o Agrotalento assistindo às aulas gravadas e eu nem lembro quanto de aulas ao vivo tinha nesse ano, mas tinha alguma coisa também, mas ele fez o Agrotalento em 2016. Então, em 2016, que eu estava no meu ano mais sombrio da vida, e quando eu olho para o 2016, lembro 2016 é um ano sofrido, é um ano que parece que eu contribuí pouco, é um ano que parece que eu não estava ali presente para o mundo, né? Eu não estava gerando valor para o mundo. Como poderia, né? Como poderia. Tem uma sensação, eu olho e falo, um dos meus melhores alunos entrou em 2016 e me conheceu em 2016 e comprou o programa em 2016 e fez o programa em 2016 e teve um incrível resultado, mesmo eu estando no meu ano mais sombrio. Nossa. Né? Então isso é uma coisa muito incrível de que é possível. É claro que ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito dedicada. E ele tem o mérito, né? Tem o mérito é total dele, no sentido de ele pegou uma metodologia, e colocou em prática. Mas o fator humano é essencial, tem uma vontade, uma determinação, uma decisão, né? Então isso... Então, assim, você se deslocar do CCZ, você sair do CCZ, também pode ser uma coisa que vai funcionar muito bem. É muito mais poderosa. Eu não estou ativamente entregando ao vivo as coisas, mas eu tenho uma estrutura que está entregando, que funciona e que melhor vai dar do certo. que quando era eu ali consertando um programa que não funcionava. Né? Hoje é um programa que funciona e que não precisa de mim. Exato. Então tem essa busca, uma busca muito interessante de o que partes você pode colocar outras pessoas para funcionar e para fazer e tal, e pode ser uma fábrica no sentido de um sistema que se repete sem a presença física do Vitor, de gerando casos de sucesso, de gerando transformações, gerando resultado. Né? E talvez até, a gente não vai falar aqui, mas a precificação que você está testando essa semana pode ser, inclusive, seja uma coisa muito disruptiva do que é possível fazer e do que vai ter... Impacto, né? Vai ter centenas de estudos de casos, daqui a pouco centenas de estudos de casos por mês, né? Com base nisso. Né? Por que não? Né? E aí muda todo o seu jogo. E aí você tem uma fábrica de clientes para mentoria que já fizeram 100 mil. Isso é maravilhoso, amigo. E é para onde eu tô olhando. E, cara, tem uma coisa no que você falou, né? 2016 foi o seu ano mais sombrio, né? Só que você tava lá. Sim. Esse seu cliente não sabia que era o seu ano mais sombrio ou não. Só que porque você tava lá, ele veio. Eu vejo um monte de gente que... Porque, cara, ter altos e baixos é comum e é inerente à natureza do empreendedor. Eu tive subsolos, não foi? Não é altos e baixos, é altos e afundados, né? Só que você tava lá. Eu não larguei o osso. Eu não desisti. Eu não parei. E, inclusive, assim, é muito louco isso, porque foi um ano muito, muito difícil mesmo. Mas eu nunca pensei, eu vou largar. Eu vou parar. Eu não vou fazer mais. Eu não sabia onde eu ia morar, porque eu achava que eu ia quebrar, eu não ia ter mais casa. A casa que eu morava, que era uma casa muito boa, inclusive, que eu não tinha como pagar o aluguel daquela casa. E eu ia morar onde? Eu já tinha 3 filhos na época. Eu ia morar na casa da minha mãe? Eu me perguntava isso.
E tipo, puxa, eu não queria de jeito nenhum. Né? Mas eu continuei. E teve várias coisas muito interessantes que era assim, pô, será que eu não vou ter dinheiro para pagar a hospedagem do site? Talvez não tenha. Talvez o Que é site... bem barato, né? Proporcional ao meu negócio, o faturamento é bem, bem barato. Talvez eu não vou ter. Mas eu vou dar um jeito. Deu, né, amigo? Sim, deu jeito. E assim, é muito curioso porque 2023 está sendo um ano extremamente difícil para o agro. O agro tem ciclos de preço, ciclo de alto e baixo. E mais de 90% do meu faturamento vem de fazendas que mexem com gado ou com grãos. Uhum. Tem mais de 20 culturas. O cara produz banana, hortaliça, café, citros, madeira, cacau. Das coisas mais diferentes a gente tem cliente. Alho. Movimento Brasil, né? O agro por inteiro. Não tem nada, não tem nem... Todas as culturas a gente tem clientes que produzem coisas das mais diferentes possíveis. Mas 90% do nosso faturamento vem de quem produz gado e grãos. E gado e grãos em 2023 está sendo um terrível ano. De baixa de preço, de baixa de ânimo, de baixa de energia, de baixa de entusiasmo. Então, é um ano muito, muito ruim. Nos últimos 30 anos da pecuária de corte, 2023 é um dos piores anos. Dos últimos 30 anos. E 2023 está sendo o melhor ano da história da empresa. E aí você fala, puxa vida. Como pode? Como pode? Né? Se é o pior ano do seu maior mercado nos últimos 30 anos, né? Quando você olha o gráfico lá, ele conversa, o momento que a gente está hoje, ele conversa com 2 ou 3 momentos dos últimos 30 anos. Lá embaixo também. E está sendo o nosso melhor ano. E aí, por que está sendo o melhor ano? Porque a gente faz mágica? Não. Porque tem... Primeiro que tem coisas que a gente vem fazendo, a gente estava lá, desde 2016 a gente não desistiu, a gente seguiu fazendo. E cada vez mais uma pergunta intensa de como é que a gente faz melhor o que a gente está fazendo? Como é que eu melhoro isso aqui? Como é que eu faço mais e melhor? Como é que eu ajusto? Como é que eu aprimoro? Como é que eu acerto? Sem desistir. Né? E talvez tenha muito do mérito seja isso, né? Em 2016 a gente não desistiu. Né? Porque tem muitos nomes grandes no digital que a gente sabe que sumiram. Que não estão mais. Desapareceram. Que desapareceram, que desistiram, que mudaram e tal. Aí, ao mesmo tempo, puxa, eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas enquanto eu viver, eu quero mexer com isso que eu mexo de alguma forma. Né? Então, tá comprometido com não desaparecer. Não desaparecer, aconteça, exato. Né? Seguimos, né? Seguimos em frente. Seguimos em frente. E por que não até depois dessa vida, né? Sim, pode continuar. No negócio do agro é muito comum, né? O negócio se perpetuar por gerações e gerações, né? Pois é. Aqui também pode ser assim. Também pode ser assim, com certeza. Que demais, amigo. Cara, eu acho que o que tá presente aqui é sobre estar lá, né? Estar lá. Em 2016, no auge do desespero do que você tá vivendo, você tava lá. E, cara, eu já passei por situação de não estar com energia, de não estar com cabeça, mas eu nunca passei por uma situação de não estar lá. Então, às vezes eu não tô no auge do meu jogo, às vezes eu não tô com energia pessoal para tocar alguma coisa, mas eu tô sempre lá. E eu acredito que isso é uma das características das pessoas que vencem, né? É a diferença do profissional pro amador. O amador precisa de motivação para fazer o que tem que ser feito, né? O profissional, ele faz, independentemente dele estar felizinho ou se ele tá triste, se ele tá bem ou se ele tá cansado. Ele vai, né? E isso é muito poderoso, cara. É uma característica que eu gostaria de poder imprimir em todos os meus clientes, todos os meus mentorados, mas não tá presente em todos, né? Não tá. Tem uma coisa de aprender e de se desenvolver e de fazer, né? E de buscar isso, né? Não tá presente em todos. Mas eu acredito que se a pessoa quiser, ela pode conseguir, ela consegue, é possível isso. Isso é uma das coisas... Como é que treina, cara? Como é que eu desenvolvo isso aí? Como é que o cara que não tem isso... Porque quem tá ouvindo a gente, tem 2 caras que estão ouvindo a gente. O cara que fala, pô, eu sou assim, eu tenho isso aí. Beleza. E tem o cara que não tem isso aí. Inclusive, se você estiver escutando ou vendo no YouTube,
marca aí, posta, ou me escreve lá no Instagram falando, Vitor, eu sou esse cara. Vamos chamar do quê? De resiliente, talvez? Qual é o nome do cara? Como é que é o nome que você falou assim? Que é imparável. Como é que é o nome do cara que pode estar na bad, mas ele vai lá, um a mais um. Em 2016, eu gravei um curso que chama Imparável. Então vamos chamar de Imparável? Imparável. Então vamos chamar de Imparável? Vamos chamar de Imparável. Quais as coisas eu fiz pra não parar? Vamos chamar de Imparável? Vamos chamar de Imparável. Então, ó, escreve lá pra mim, pro Miguel. Qual é o teu arroba, Miguel? @mcavalcanti com i no final. mcavalcanti com i no final. E o meu é @Victor Damasio, oficial. Marca lá e fala, poxa, Vitor, eu não sou imparável. Eu preciso desenvolver isso. Ou escreve, Vitor, eu sou um desses imparáveis. Não tem certo ou errado, só quero saber quem é você. E tem esses dois perfis, né? O cara que tem isso aí, eu sou imparável. E o cara que não é. O que o cara que não é pode fazer pra ser, amigo? O que não é? Tem várias coisas. Primeiro, nós somos, você e eu, a gente é influenciável. A gente é influenciável, bem ou mal. Então, uma das coisas chaves é você cuidar, porque já que você é influenciável, e que isso é uma verdade, o que você pode fazer em relação a isso? Cuidar com quais influências chegam. Quais influências te cercam? Em todos os aspectos. Pessoas, comida, conteúdo, informação. Quais pessoas te cercam? Quais influências te cercam? Né? Então você cuidar disso, melhorar isso. Né? Isso pra mim é uma das coisas chaves. Né? Posso dar um exemplo sobre isso? Pode. Cara, só pra datar, né? Esse episódio tá saindo numa segunda-feira, mas a gente tá gravando numa quinta. Quinta-feira é dia de feira perto da minha casa. E feira me lembra pastel. E eu gosto de pastel. Não, eu já morei na frente de uma feira. Era terrível. Era quarta-feira. É muito difícil passar ali sem comprar o pastel. Você olhava a janela, tinha a barraca lá. E você descia e comprava. Tinha uma influência. E, cara, a gente marcou aqui, hoje é quinta-feira, né? E, cara, eu falei, Miguel, vamos... Tipo, você quer um pastel? Porque aí eu ia comprar, o meu Uber ia passar, eu ia pegar 2 pastéis e ia seguir. Um pra mim e outro pra você. E, cara... Comer um pastel é muito gostoso pra mim. É ótimo, eu adoro. Mas também. É o oposto do que eu quero pra minha vida. O pastel é um inimigo do que eu tô experimentando. Eu tô há 37 anos lutando contra a balança, algum dia eu vou resolver isso. E, cara, se eu comesse esse pastel, ia começar o dia errado. E aí eu mandei a mensagem pra conseguir um parceiro no crime, né? Falei, aí, Miguel, quer um pastel? Se você falasse, opa, vamos lá, um caldo de cana também. Eu ia pedir 1 litrão de caldo de cana e 2 pastéis, eu ia trazer aqui, ia ser muito gostoso. E eu ia ter dado passos largos contra a direção que eu quero ir. Eu ia ter marcado um gol contra, né? Um gol de placa, mas um gol contra. E, bonito, cara, só que quando eu mandei a mensagem, falei, Miguel, quer pastel? O Miguel respondeu, tô bem. Obrigado. Quero não, obrigado, tô bem. Aí eu olhei e falei assim, pô, ele falou que tá bem, eu quero ficar bem também. Comer o pastel me faz ficar feliz, só que não me faz me ficar bem. Aí, ao invés disso, eu tomei meus suplementos e eu vim pra cá de jejum. E aí tomei aqui o meu café com óleo de coco e agora eu tô bebendo minha água. E, cara, eu tô muito mais sharp, muito mais afiado, né? Sim. Do que se eu tivesse comido pastel. Então, sim, as influências, né? Somos influenciáveis. Sim. Tipo, eu ali não tinha... Tem um livro do Ben Hardy que é sobre isso também, né? Força de vontade não funciona. Eu seria, confesso aqui, incapaz de, se você falasse, quero pastel, trazer um pastel pra você e eu não comer. Tipo, seria impossível. Era demais, né? Era quase muito. A desculpa que eu precisava, entendeu? Sim, até porque você queria isso, né? Isso, só que o ambiente não permitiu. Você falou não, eu falei, cara, então não. Sacou? Então, você falou, somos influenciáveis? Sim, somos influenciáveis em infinitos níveis. E é por isso que é importantíssimo controlar a sua ambiência, né? Como você tá cercado e... Então tem essa coisa. A segunda coisa, que é uma coisa que é uma... Eu descobri muito recente que eu faço isso há muitos e muitos anos. Sem saber o nome disso, né? Mas é um negócio que o Brandon Burchard chama de ensinar as pessoas a pensarem. Os imparáveis, eles têm um jeito de pensar específico. E os paráveis têm um outro jeito de pensar. Então a gente tem que aprender a pensar. Tem que aprender. O que é isso? É filosofia. Aprender filosofia. Filosofia sobre como você funciona, como você opera. Então, eu não como pastel. Ou eu tenho uma rotina de tantos dias por mês, né? Ou eu treino todos os dias. Pô, eu era uma pessoa indisciplinada.
Eu era uma pessoa indisciplinada. E agora você tá treinando todo Agora dia eu sou com uma dread, pessoa né? disciplinada. Porque hoje foi o dia 237 do ano que eu treinei. Uau. O ano passado eu treinei 269 dias. Uau. Como treina 269 dias sendo indisciplinado? Eu não posso dizer mais que eu sou indisciplinado. Eu sou disciplinado. É. Isso influenciou em todas as áreas da minha vida, porque o Miguel é disciplinado. E aí passa a fazer parte da sua identidade. É a minha né? identidade. Cara, né? isso é muito louco, porque o Ben... cara, a gente tá falando de várias pessoas, né? Você tá treinando com dread, inclusive tem episódio com dread, se vocês quiserem Tem assistir recente, aqui. né? Saiu, né? Recente, vale a pena ver, que é o treinador do Miguel, é o meu treinador. A diferença é que o Miguel treina mesmo com ele e eu só pago, não vou, então... Mas Não, vou você resolver pode isso. mudar esse discurso. Posso, pode mas mudar é esse como tem discurso. sido, né? E, cara, eu não fumo, sacou? Sim. Fumar E aí é um... quando alguém fala, tá... Você oferece um cigarro? Eu falo, não fumo. E faz parte da minha identidade, eu não fumo. Sim. Só que eu como pastel. Então, faz parte da minha identidade, eu como pastel. Sim. E aí, eu fico pensando, como criar que eu não como pastel? Igual você falou, eu não como pastel. Parece uma coisa bobinha, Não, né? Mas é muito forte. engraçado, porque seria muito mais difícil você negar um cigarro se você falasse assim, não, obrigado, agora eu não quero não. Loucura, né? Porque é identidade. Isso aí é hábitos atômicos lá do James Clear. Total. É sistema e identidade. Sistema é o que você faz de forma rotineira e que te cerca e ambiente e tal, e não é motivação. E a outra coisa é a identidade. E a minha identidade mudou. A sua Eu identidade sou hoje uma você pessoa treina todo dia, disciplinada. quase todo dia. Eu treino 260 vezes no ano. Incrível. 5 vezes por semana. Durante 52 semanas do ano. Vou entregar mais do que isso. E aí, assim, mudou a identidade. Agora eu sou uma pessoa disciplinada. Então, quais são as rotinas, quais são os hábitos, quais são os sistemas, quais são as influências e o que é a sua identidade. E a identidade, ela pode e deve ter uma parte do que você é e uma parte de desejo de que você quer ser. Desde que você esteja dando passos em direção àquilo. Uhum. Né? Então, puxa, eu não tô na minha identidade que eu não como pastel. Mas eu não como pastel todo dia. E é mais difícil comer pastel. Né? E eu vejo, inclusive, que a pessoa que eu quero ser vai comer menos pastel. E vai ter uma série de ganhos por ter uma alimentação melhor. Né? Ao mesmo tempo que eu falo assim, Miguel, você nunca mais quer comer doce na vida? Não, quero sim. Quero comer. Mas numa quantidade que me permita ter uma saúde e uma capacidade de performar muito acima. Mas é uma escolha. Né? Ser imparável é uma escolha. Ser parável é uma escolha. Que se você cuidar para que todas essas coisas façam ficar fácil ser imparável. E treinar hoje é muito fácil para mim. Pode ser que eu não treine às 6 da manhã como eu treinei hoje. Mas é muito fácil treinar. É mais fácil hoje treinar do que não treinar, Com né? certeza. Não, porque não tem essa opção. Eu não tenho essa conversa na minha cabeça. Hoje eu vou treinar ou não? Hoje a conversa na minha cabeça é que horas vai ser? Maravilhoso. Que horas vai ser? E aconteceu que em julho desse ano, até em julho, né? Em julho eu atrasei os treinos. Eu viajei para a Escócia, fiquei uns 10 dias, não treinei lá. Escolheu, né? Escolhi, mas mais do que uma escolha consciente, hoje eu olhando. Eu deixei rolar e eu não treinei. Aí eu cheguei na virada para agosto, eu falei, eu tô atrasado. Vou pegar firme. E agosto, setembro, outubro, eu treinei praticamente todos os dias, inclusive domingos. E aí pegou um ritmo agora, um embalo, um momentum. E aí eu já vi que os dias que eu falho, os dias que eu falhei lá atrás, os dias que eu não fui, eram escolhas. Uhum. Não, deixa pra depois, mas eu já começava o dia, hoje eu já viro a noite já, amanhã vai ser que horas? De que jeito que eu vou fazer? E aí virou uma coisa que não é mais, não tem assim, eu vou treinar amanhã, não tem essa, é que horas vai ser. E aí ficou leve fazer. E é isso, só que isso é muito louco porque isso influencia todas as outras coisas. Total. Né?
Que coisas que eu preciso fazer para o meu negócio ir para frente? Que coisa que eu preciso fazer para os meus relacionamentos irem para frente? Que coisas que eu preciso fazer... Por exemplo, eu estou num momento hoje, e até o Mandarina tem a ver com isso, que é, eu tô fazendo uma revisão de quais pessoas eu quero mais na minha vida. Porque tem o conceito dos amigos de... qual é o 3 do seu amigo? Você tem amigos 3, você tem amigos de 3 segundos, 3 minutos, 3 horas, 3 dias, 3 semanas, 3 décadas. Tem cara que você pode ser amigo dele, 3 segundos. Ô, cara, tudo bem, beleza? Tal. Cruzou na rua, você cumprimenta e tal, educado, respeitoso, né? Pode virar 3 minutos, não tem problema. Mas 3 horas, não. Né? Então, quais pessoas eu quero passar 3 décadas? E eu tenho que cuidar disso. Tenho que criar oportunidades para que essas amizades aconteçam mais. Pô, a gente... o Mastermind é uma coisa muito incrível. Tem 3 reuniões por ano. Elas acontecem porque elas são marcadas. Ou não aconteceriam. Não teria uma por ano. Se fosse, vamos ver que dia que a gente encontra. Tem que marcar. Você tem que criar rotinas. As coisas importantes, elas têm que estar na agenda. Esse podcast aconteceu por quê? Estava na sua e na minha agenda. E na dele ali. Graças a Deus. Né? Então, as coisas importantes, elas acontecem. E as coisas muito importantes, elas não caem da agenda. Na minha agenda tem vários eventos que eu tenho desejo de ir. Mas que podem cair. Total. Podem sair, né? Pode deletar. Pode. Então, assim, mas aí já tem lá. Pô, tem o South by Southwest, um evento que acontece em Austin, que foi em 2012. Pô, já tem lá quando vai ser o South by Southwest 2024. Você quer ir, mas não precisa ir. Eu desejo ir, eu gostaria de ir, tal, mas ele não tá como eu não fechei meu planejamento do ano que vem, ele não tá definido como uma coisa que eu quero muito fazer o ano que vem. Na pedra. Né? Não tá escrito, não, tipo, isso aqui é um das coisas que eu vou executar o ano que vem, né? Então, mas tem coisas que estão. E as coisas que estão gravadas, né? E estão aparecendo coisas, né? Tipo, vai ter um cliente meu do Alpaca, do programa de marketing, que tá lançando um produto que você compra um cavalo e passa 10 dias na fazenda dele domando esse cavalo. Uau. E 10 dias depois você vai embora com um cavalo domado que você domou. Que delícia. Eu falei, pô, eu nunca fiz isso. Isso é genial, eu nunca cara. fiz isso, quero fazer. Que massa. Pô, quem sabe eu vou comprar um cavalo e passar esses 10 dias lá. Eu vou ter que abrir esse espaço na agenda. Sim. Né? Demais, cara. E ao mesmo tempo tem coisas que passaram. Cara, eu adorei isso, cara. Muito legal, né? Muito, 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 muito legal. Cara, eu tenho uma cliente, a Kira. Ela é minha segunda cliente americana. Eu comecei esse programa de ajudar as pessoas em inglês, né? Não mais está limitado ao Brasil. E ontem eu atendi a Kira. E ela faz exatamente isso. Não com cavalo, né? Mas com um livro. Ela buca uma semana com a pessoa. E naquela uma semana, ela se debruça com a pessoa. Eles pegam um Airbnb legal, sabe? Luxuoso, com uma vista legal, natureza. Um lugar que ajude. Ela chama de aventura, né? E ela passa uma semana de aventura só focado no livro da pessoa. Ela fala que o que tá impedindo você de colocar pra fora o seu livro é só você não passar tempo com o seu livro. Então são 7 dias em que eles passam tempo com o livro da pessoa. E aí a pessoa sai de lá com o livro pronto. Eu tô olhando cada vez mais pra experiências assim. Que legal. E coisas assim. E é um cliente de cada vez. Ela faz isso algumas poucas vezes ao ano. E tá indo super bem, cara. Que legal. Olha só que interessante isso. Porque as férias, né? Elas acontecem por quê? A gente marca, né? Porque a gente agenda, a gente planeja, a gente marca. Se elas não acontecem é porque a gente não marca, né? Não marca. Ou então porque elas não são importantes o suficiente para não cair da agenda quando acontece outra coisa. Né? Então tem essas coisas de marcar e de colocar e de fazer, ajuda demais. Né? Isso é uma coisa que... E ao mesmo tempo, eu tenho visto isso e eu tenho até... Tô trabalhando nisso. Quando esse podcast for pro ar, já vai ter isso funcionando mais e mais. Mas Natal está num estágio intermediário, que é para os nossos clientes também. A gente tem que estimular e desafiar os nossos clientes a marcarem datas desafiadoras. Uhum.
Férias é desafiador. Uhum. Tipo, você casou esse ano. Casar, teve uma data pra acontecer. Sim. Né? Tem que marcar a Lua data. de mel também. Lua de mel, tem uma data. Eu tirei um mês de lua de mel, cara. E foi Então. uma parada muito disruptiva pra mim, assim. Tipo, impensável, assim. E foi gostoso demais, cara. E você fez. E aconteceu. Impensável e foi pensado e E aí realizado. aconteceu. Né? Não foi, deixou de ser impensável, né? Então, colocar mais datas assim, estamos, o que você vai fazer nos próximos 60 dias? O que você vai fazer nos próximos 90 dias, efetivamente? De ações. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, resgatado, uma coisa que estava comigo muito forte antes de 2016, qual é o marco do ano? Como assim, Marco? Qual que é a bandeira que você vai fincar no chão sobre 2023? É o ano D? É isso? Que daqui a 10 anos você vai lembrar, pô, 2023 foi aquele Foi ano o que ano eu fiz que- tal coisa. Tá. Pessoal e profissional. Tipo, 2023 foi o ano que eu casei, pra você. É. Né? Tem um marco. 2024 é o ano que a minha filha nasce. Nasce, exato. É. Né? Então, mas qual que é o marco profissional desse ano? Que claramente você vai fazer coisas maiores pra frente. Mas você vai sempre lembrar com orgulho. Pô, 2014 foi o ano que eu lancei o Agrotalento. Tenho um baita orgulho disso. 2013 foi o ano que eu fiz o primeiro Beef Summit, que teve 1.000 pessoas, um evento de pecuária de 1.000 pessoas. E aí, Vitor, olha só o que aconteceu. Eu fiz uma revisão, todo ano eu faço uma revisão do ano e planejo o próximo ano. Só que nessa virada de 22, aconteceram coisas curiosas que me fizeram olhar de uma forma diferente. Em novembro do ano passado, na véspera do meu mastermind que estava acontecendo lá em Alphaville, eu fui num hotel ver a sala. Fui lá, vou ver a sala. Visitar. Visitar a sala. Quase técnica. Mas era, tava tudo instalado, vamos ver como é que ficou e tal. Moro em Alphaville, não era? E aí quando eu cheguei, no hotel lá tem 3 salas, uma do lado da outra. E eu tava na sala 1, e na sala 3 estava acontecendo um evento de um cara de vendas e marketing, que eu conheço o diretor de marketing dele. E aí eu comecei a conversar com esse cara. Tá, tudo bom, não sei o quê. Esse cara falou assim, Miguel, o que você acha que a gente devia fazer para vender mais disso aqui? Ele tem uma imersão lá de, não sei se é de 2 ou 3 dias, que vende por uns, acho que 10 ou 12 mil reais. Tá indo muito bem. Falou, não, estão vendendo umas 100 vagas por edição, tá indo bem. Mas como é que ele faz para vender 200? Fulano tá vendendo 200 e cobra mais caro que a gente. E aí eu comecei a falar com ele sobre coisas que podia fazer e tal. E aí uma coisa muito interessante é que na porta da sala tinha uma mesa. Talvez do tamanho dessa mesa aqui, só que quadrada, que tinha um tampo de vidro. E dentro... Já te contei essa história, não? Tô ouvindo pela Dentro primeira vez. desse tampo de vidro, como fosse uma gaveta, assim, era fundo, tinha um monte de coisas desse expert. Revista, jornal, medalha, troféu... E só coisa incrível, assim, capa de revista nacional, capa de jornal importante, só coisas importantes de feitos desse cara. Só que quando eu olhei aquilo, me deu um estalo, porque eram só coisas muito incríveis, só que todas aquelas coisas tinham uma característica em comum. Sabe o que era? Eram do expert. Eram do expert, mas tinha uma outra característica. Eram todas antigas. Eram todas coisas de 90 e alguma coisa. Meu Deus, amigo. 2000. Eram coisas antigas. E aí veio um estalo que falei, pô, esse cara, ele tá o diretor de marketing está comparando com outro que em muitos aspectos é menor que ele e fez menos coisas. Esse cara faturou bilhões já. Mas o outro tá vencendo agora. Aí o outro, o melhor ano dele estava sendo 2022. Uau. E aí eu fiz uma revisão depois disso, Incrível, amigo. de que 2008 foi o ano que nasceu meu primeiro filho. O Vicente nasceu em 2008, foi o melhor ano da minha vida até então. 2009, melhor ano da minha vida. 2010 nasceu o Antônio, melhor ano da minha vida até então. 2011, cada ano foi acontecendo coisas. 2015 nasceu o Francisco, meu caçula. De 2008 a 2015, cada ano foi o melhor ano da minha vida por motivos diferentes. 2016 foi o pior ano da minha vida.
2017 foi melhor do que 16, bem melhor. 2018 foi muito bom, muito melhor que 17. 19 foi excelente. 20, mesmo com a pandemia, foi muito bom em muitos aspectos. 21 foi excepcional, 22 foi maravilhoso. Mas nenhum desses anos foi o melhor ano da minha vida até então. Mesmo 22, que foi espetacular, não foi. Eu falei, puxa vida, em 23 será o melhor ano da minha vida. Vai perder para 2024. Sim. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa, isso na vida pessoal e no trabalho, aconteceu uma coisa muito curiosa, que é, não é fácil fazer o seu melhor ano da sua vida, ou olhar só para o lado profissional, não é fácil. Mas não é tão difícil quanto parece. E aí uma outra coisa que aconteceu foi uma coisa muito interessante, é que as pessoas, elas querem fazer negócio com vencedores. As pessoas querem participar de coisas que estão vencendo. Eu sou de 78. Né? Eu sou nascido em 78. Sou nascido no Rio de Janeiro. Da minha geração, quase não tem torcedor do Botafogo. Porque estava perdendo. Porque o Botafogo não ganhava nada naquela época. Então, o cara era filho de botafoguense, neto de botafoguense, ele não torcia pro Botafogo. Ele só via frustração. Só via frustração. Agora, o Botafogo esse ano tá indo bem. Se for campeão, talvez vai ter uma geração de torcedores do Botafogo aí. Mas não tinha. Você não tinha amigos. Eu tinha o cara... No Rio, era o cara torce pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco. Um ou outro, mas dá um trabalho pra achar quem torce pro Botafogo. Interessante. E as pessoas não querem torcer pra quem tá perdendo. As pessoas não querem participar de um projeto familiar, de uma fazenda, que tá indo mal. Ah, você quer continuar o trabalho dos seus pais, do seu avô? Pô, tá indo mal pra caramba, eles só reclamam. Uau. Você quer comprar um negócio, quer comprar um touro dessa fazenda aqui? Pô, esse cara não tem entusiasmo, não tem empolgação, não tem uma coisa incrível. Você tem que estar vencendo para vencer. Né? Não. É mais fácil vencer se você está vencendo. Exato. Mas se você tem que estar vencendo para vencer, ferrou. Não tem. É verdade. Vamos ser impecável com a palavra. Você pode criar, mas vitória. aí tem o conceito do best-seller. Sim. Qual que é o fator que mais influencia você estar na lista de best-seller na Veja? Ter ficado na lista de best-seller no mês anterior. Da semana passada. Se você estava na semana passada, tem uma grande chance. Um embalo você que vai... Se você se seguir trabalhando, o negócio vai funcionar. Então tem essa... então esse desafio está sendo uma coisa muito interessante de como que eu faço para o meu ano, se o melhor ano da minha vida até então, perder para o ano que vem. E... é desafiador, mas está longe de ser impossível. E você também entra numa dinâmica de gostar desse jogo, e gostar do desafio, e de querer fazer as coisas, e se desafiar. E junto disso tem o marco do ano. Tem coisas que eu faço todos os dias, e tem coisas qual que é o marco do ano. Então, o meu programa mais novo, que é a minha terceira marca, que é a Alpaca, eu lancei ela os primeiros clientes começaram em novembro de 21. De novembro de 21 a dezembro de 22, era quase um projeto secreto. A maioria das pessoas não sabia. Me conheciam o Beef Point, conheciam o Agrotalento, mas não conheciam o Alpaca. Em 23 a gente falou, vamos mudar isso. Vamos fazer que a Alpaca seja uma marca tão forte ou maior que Beef Point e Agrotalento. Estamos nesse processo. Agora, que coisas que eu vou fazer? Eu tenho um evento agora em dezembro, que eu estou desenhando ele justamente para como que esse evento do Alpaca finca uma bandeira no chão sobre as coisas que eu acredito, sobre a visão que eu tenho de futuro, sobre o movimento que eu quero criar de valorização da qualidade no agro, sobre diferenciação no agro, sobre construção de marcas no agro. Como que eu faço para isso ser um marco? Que o ano que vem eu posso fazer uma coisa muito mais incrível, mas eu ainda lembro com orgulho disso que eu fiz esse ano. Daqui a 10 anos está um outro patamar totalmente diferente, mas ainda lembro de 2023. E as marcas, elas são construídas com base nisso. São os grandes feitos, são os grandes marcos, são milestones, né? Que é os pontos importantes daquela jornada. Se você fizer uma linha do tempo, do Vitor Damasio, tem o ano que você lançou o Congresso de Afiliados. Nossa, já passou, graças a Deus. Deus. Tem o ano que você começou a vender o curso de guitarra. Tem o ano que você lançou o Master Másio. Tem o ano que você lançou a mentoria.
Tem o ano que O ano do Maestria. Do Maestria. O ano do Vida de Mentor. O ano do Vida de Mentor. O ano que eu comecei o evento presencial. Evento presencial. O ano do podcast, VDcast, que foi culpa sua. Quero deixar registrado aqui. Pois é, inspiração. Então, tem marcos. Né? Tipo, o ano que você lançou o Vida de Mentor foi uma coisa nova. Foi bizarro. Né? Uma coisa nova. E aí, qual vai ser o marco de 24? Tem que ter alguma coisa interessante, desejável, empolgante para todo mundo, inclusive para você. É isso que constrói marca. Porque a marca, um produto, ela é uma declaração para o mundo. Ela é uma mensagem para o mundo. Coisas que a gente acredita. Então, uma das coisas que está muito claro para mim é que fazer a marca Alpaca crescer e ser relevante, ser impactante e contribuir, ela é também uma declaração para outras pessoas que acreditam na qualidade, que acreditam em diferenciação e que tem uma história, que tem uma visão, que tem alguma coisa que eles querem colocar no mundo diferente e especial no agro, que é possível fazer. Que dá permissão, que dá inspiração, que dá desafio. Pessoas falam assim, né, você me falou isso, né? Uma vez você me falou assim, muitas vezes os seus alunos menos... não lembro o termo que você usou. Cara, olha, a pessoa... O sucesso dos outros autoriza e às vezes inspira e às vezes até incomoda positivamente. O cara fala assim, mas fulano tá dando conta de fazer e eu não fiz ainda. Se fulano tá dando conta, não é possível. Se aquele carinha ali, não é possível. Eu sou melhor que isso. Eu também dou conta, não é possível. Né? O cara fica emputecido, né? De como é que alguém tá fazendo aquilo, né? Essa dinâmica é uma dinâmica interessante de, tipo, criar essa permissão, criar essa, né? De... Não tem esse desafio. Você pode criar isso, né? Se cercando das pessoas que vencem, né? Claro, se cercando das pessoas que vencem. Não, e esse ano que é um ano está sendo um ano difícil na pecuária, eu tô vendo isso acontecer no meu programa. Porque as conversas do mercado, de quem não está andando com a gente, são muito diferentes. Os dois estão operando no mesmo momento, no mesmo mercado, no mesmo preço, no mesmo ânimo dos clientes. Só que quem está fora, a conversa tá uma paradeira, tá difícil, não tá funcionando, ninguém compra touro. Quem tá aqui, dentro do grupo, tá falando assim, tá muito difícil, tá mais difícil que o ano passado. Os clientes estão muito mais escassos e avessos a comprar. Mas fulano fez isso e deu certo. Fulano fez isso e deu certo. Fulano fez isso e deu certo. Não está sendo o melhor ano deles em muitos aspectos, mas está sendo um ano muito melhor do que o dessa turma aqui. Tem gente que vende 100 touros por ano, esse ano vendeu 8. E tem gente aqui que uma cliente minha chegou em primeira semana de agosto na reunião, falou assim, Miguel, no início do ano, ia ter uma outra coisa, o fator pós-eleição, sim, derreteu o ânimo de muita gente. E essa minha cliente falou assim, Miguel, eu comecei o ano muito desanimada. E você vem falando muito sobre entusiasmo e sobre manter o espírito e de fazer as coisas e tal, e trazendo ferramenta e trazendo ação e tal. E eu segui fazendo as coisas. De novo, aquele negócio de estar presente. Sim. Né? E ela, primeira semana de agosto, ela falou assim, Miguel, julho, os primeiros 15 dias eu viajei com a minha família para fora do Brasil. Não trabalhei. Segunda quinzena de julho, eu estava na fazenda com os meus filhos. Praticamente não trabalhei. Estava de férias com eles lá. E agora, na primeira semana de agosto, eu já vendi toda a minha safra. Surreal, né, cara? Eu não tenho mais touros para vender. Isso é uma coisa impensável para as pessoas que estão fora do grupo. Mas as pessoas que estão no grupo viram isso acontecer Sim. durante o ano. E elas se sentem autorizadas para vencer também, né? E sabem que essa pessoa que vendeu tudo em início de agosto, mesmo não tendo trabalhado julho do jeito que poderia,
ela também começou o janeiro de 23 bem desanimada. Sim. Tava das mais desanimadas. Só que ela tava lá. Ela seguiu fazendo. Maravilhoso. Né? Então, isso é uma das coisas, né? E tem muito... isso está muito intencional para mim hoje, e falar disso aqui está sendo muito interessante, que é os marcos que constroem a sua história e que constroem a sua marca. Porque quando a gente, por exemplo, a gente tem marcos da nossa amizade. A gente foi pro Arizona em outubro de 2014 no evento do Jeff Walker. Sim. Né? A gente se conheceu no evento do Brandon em março de 2014 na Califórnia. Tem marcos. Viagens são marcos. Né? Você lembra de viagens que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Você lembra. E tá muito claro para mim. E assim, se você olhar para sua rotina de 2014, rotina, as 52 semanas de 2014, ir para o Arizona em outubro de 2014 era totalmente fora da sua rotina. Sim. Né? De custos, de lugar que você tava, de pessoas que você andava, né? Tipo, era uma coisa diferente. Para mim também. Totalmente diferente, né? Por isso que viagens são marcantes. Porque elas são diferentes. São diferentes, são especiais, são valiosas, dá trabalho, custa dinheiro, mas elas são inesquecíveis. Quais são? Você tem as viagens que marcam o seu ano como vida pessoal. Quais são os marcos ou as viagens que marcam a sua marca por ano? Que coisas a gente fez esse ano que é do mesmo jeito que a gente lembra da viagem. Pô, eu lembro de conversas que a gente teve em outubro de 2014. Eu lembro dos lugares que eu tava. Lembro da carne que eu comi. Das pessoas, né? Da dinâmica e coisas que a gente... Programas furados que a gente fez, programas legais que a gente fez, né? Conversa, tipo, N coisas. Pô, e da sua marca? O cara tá fazendo a mesma coisa, igualzinho. Tá só naquela rotina. Não tem uma coisa que quebra a rotina. Né? E que ao mesmo tempo seja disruptivo e positivo, não é fazer uma loucura que te quebra, não é fazer uma loucura, entre aspas, que não é loucura, que constrói. Do mesmo jeito que foi a viagem, né? A gente foi uma viagem para um evento para construir o nosso negócio. Foi lá naquele evento que eu decidi que eu ia lançar o Agrotalento aquele ano mesmo. Em novembro eu ia lançar. E porque era um salto de fé e de esperança e de dedicação. Eu trabalhei semanas de 100 horas para lançar o primeiro Agrotalento. E incansável. Mas ali, naquele evento, no Arizona, ali foi a decisão. Pum, vai ser. Tá na hora. Basta. Eu dou conta de fazer. Fazendo um monte de coisa errada, fazendo um monte de coisa sem saber. Mas, né? E tem esse marco. Né? Então, isso para mim tá bem chave nas coisas que a gente está fazendo para construir marcas, marcos importantes, mesmo porque marca também o conceito de marca mais legal que eu tenho lá, a marca é um conceito de um cara que é um dos grandes especialistas de marcas do mundo, que chama David Aker, que marcas é o conjunto de memórias, expectativas, relacionamentos e emoções que a pessoa tem em relação àquela marca e que isso influencia para você comprar ou não um produto. Não é o logo. É memórias, expectativas, relacionamentos e emoções que eu tenho com aquilo. A marca Vitor Damasio, eu tenho uma série de expectativas, uma série de memórias, uma série de emoções, uma série de lembranças, uma série de relacionamentos que faz que a marca signifique uma coisa para mim. E que às vezes significa coisas completamente diferentes para outras pessoas. Que eu tive acesso à marca Vitor Damasio de uma forma muito diferente do que muitas pessoas. Né? Eu convivo com você desde 2014. 10 anos, cara. Né? Vai fazer 10 anos. Março de 2014. Surreal. Temos que fazer uma festa. Né? Então, tem que ter uma coisa que tem um marco, né, disso. E esses eventos, e a gente vive de eventos, né? Você casou, por que você só não assinou e o padre fez um negócio, ou o pastor leu lá, e você assinou o contrato? E por que você fez uma festa? Porque eu fui obrigado.
Foi. Tô brincando. Também foi. Mas foi expectativa gigante da Natália. Ela sonhava com aquilo. Exato. E foi por quê? animal. Foi absurdo. Foi Foi a incrível, melhor foi coisa que eu incrível. podia ter feito, cara. Mas assim, foi uma coisa dela. Eu nem pensava nisso. Ela que me contagiou com aquela vontade. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Porque foi um dia que eu nunca vou esquecer. Nunca vai foi um dia esquecer. mais feliz da minha vida. Nunca vai esquecer. Ainda vai ter outros dias mais felizes ainda. Se Deus quiser. Fevereiro vai Tá aí, né? Sim. Isabelinha tá vindo. Então, mas tipo, é um marco inesquecível. Que as coisas todas foram pensadas para serem memoráveis. Né? Então, e muito dos resultados que a gente gera também tem a ver com isso, né? Tipo, são coisas, resultados grandes geram memórias, geram histórias, geram lembranças. Né? Então é muito, muito legal a gente pensar nisso né? O podcast pode ser isso também. Total. Né? Tipo, eu vou ter encontros memoráveis com pessoas. Conversas interessantes e desafiadoras. Eu chamo de conversas desafiadoras. São conversas profundas e valiosas e que você não teria de outra forma. Tipo, seria muito difícil conseguir pensar em tudo isso que eu falei aqui sozinho. Né? Talvez por isso que a sua cliente lá, que faz a aventura do livro, seja uma coisa tão interessante. E que funcione. Porque a pessoa buca uma semana para dedicar de cabeça naquilo. E passar tempo com o livro dela. E passar tempo com o livro dela. Passar tempo com um negócio que é importante. Maravilhoso. Né? Miguel, vamos criar desaventuras das coisas que são importantes pra gente. Falando em marcos, amigo, você já veio aqui no VDcast. Esse é o seu segundo episódio, né? Quando eu vim era digital, era online, online. Era home office. Era bem pior, era home office. Agora tá bem melhor, bem melhor. Tá melhor. Muita coisa não existia, alpaca não existia. Sim. E, cara, o que você vê para os seus próximos anos, cara? Os seus próximos 5 anos? O que eu vejo para meus próximos 5 anos? É curioso, eu tô constantemente revisando. E para mim, uma das coisas chaves que também aprendi com Dan Sullivan é o conceito de habilidade única. Uhum. Que coisas eu faço? Não é a única coisa que eu faço bem, né? Não é a única habilidade, mas é quais habilidades que eu faço de forma única. Então, o meu conjunto de habilidades está relacionado a liderança, a estratégia de marketing, a gestão, mas com uma coisa, todas essas coisas, gestão, negociação, vendas, marketing, posicionamento, tá muito como tem uma pegada de liderança no sentido de o impacto positivo que eu causo no mundo. Dos meus clientes. Então, o que é um cliente meu construir uma marca? O cliente ele tem a coragem, a audácia, a estratégia, as ferramentas de construir uma marca que causa impacto positivo no mundo. Que é um recado para o mundo, que é uma declaração para o mundo, que é uma mensagem para o mundo, que é um legado para o mundo, né? De produto de qualidade, de carne, né? A gente gosta de carne, né? Tipo, a gente tem histórias com carne. O dia que a gente foi jantar em tal lugar, a primeira vez que você comeu wagyu e brangos no Rubaiado. Teste cego, né? Teste cego no Rio. Ficou nervoso e tal. Tem histórias com isso. Então, o meu trabalho é ajudar, e muitas vezes o ajudar é inspirar, muitas vezes o ajudar é orientar, mas muitas vezes o ajudar é desafiar. O ajudar é provocar. Tem o provocar. Tem o empurrar. Tem um, tipo, desafiar no sentido, e aí? Você não vai fazer, não? E aí? Quando que vai sair isso? Você vai esperar quando? Até quando? Até alguém pior que você lançar na sua frente? Uau. Né? Muitas vezes o meu ajudar é isso. O ajudar pode ensinar, orientar, direcionar, inspirar, mas pode ser provocar e desafiar também. Eu tenho esse papel e, tipo, tô ok com ele. Né? Então, assim, minha visão dos próximos 5 anos é como eu posso fazer isso cada vez mais, de forma mais intensa e mais poderosa e mais forte. De que fazendas sejam exemplos, de fazendas cada vez... E as melhores fazendas já são isso, elas podem ser visitadas.
Tipo, uma fazenda pode ser visitada, uma escola, um monte de criança. E aí as crianças vão lá e vão adorar. Como é que vão falar mal do agro se o cara foi numa fazenda e adorou? Se ele viu a verdade? Quem nunca viu, e para as marcas a mesma coisa. Então, o meu trabalho nos próximos 5 anos é como eu faço para ser esse que ajuda através de ensino, através de orientação, através de mentoria, através de direcionamento, através de inspiração, através de provocação e desafio, para que coisas incríveis existam de forma mais recorrente, seja mais fácil encontrar, né? E não mais difícil, né? Mais bons exemplos sejam fáceis de encontrar. Então, esse é a grande visão, e isso passa por eu também ser um exemplo disso. Total. Né? De como eu toco o meu negócio, como eu toco a minha empresa, como eu toco a minha vida, como eu me comporto em todos os ambientes, como eu sou exemplo de cuidar de mim mesmo. Né? Então, isso é uma coisa que está muito amarrada para mim, e é muito curioso porque em muitos aspectos as pessoas te elogiam mais do que você. Tipo, pessoas elogiam, Miguel, parabéns pelo seu trabalho que você faz e tal. Tipo, cara, eu tô insatisfeito. Tipo, tem mais coisa para fazer. Tá longe de estar, né? Então essa provocação tem uma provocação interna constante de tipo, quero fazer mais. Maravilhoso, Miguel. Amigo, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, seguir você e continuar aprendendo com você? Maravilha. Você pode conhecer a gente, tem um podcast Man in the Arena, que você acha no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio. Tem o Instagram, que é o @mcavalcanti, com I. Né? Tem o site Beef Point, tem o site Agrotalento. Né? E se você... Talvez o hub principal hoje é o Instagram, @mcavalcanti. É isso. Posso fazer um teste aqui, um experimento, Pode. uma ideia que eu tive? Pode. Bota esse domínio no ar, amigo. Aquele que a gente falou mais cedo. O Imparável? Pode Você ser. acha? Topa ou não topa? Uma boa ideia. Pode ser. Vamos fazer. Topa? Top. Então, ó, entra aí em imparável.com.br. Vamos ver o que vai ter lá. imparável.com.br. Tô com umas ideias aqui na minha cabeça. Show? Maravilha. Obrigado. Miguelito, antes da gente ir, se você tivesse chance de deixar uma mensagem com 100% de abertura, porque quando você posta no Stories, nem todo mundo vê, quando você posta no YouTube, nem todo mundo abre, se pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para 100% dos empreendedores desse Brasil, desse mundo, o que você diria? Pense maior e se cerque das pessoas que vão te ajudar e vão te desafiar e vão te provocar e vão te cutucar a você pensar cada vez maior e contribuir cada vez mais. Maravilhoso, meu amigo. Obrigado pela sua contribuição e obrigado por ser, para mim, uma dessas pessoas que sobe a minha barra e faz com que eu seja melhor a cada dia. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui. Uau! E se você quiser ver o episódio anterior do Miguel, eu vou botar o link aqui pra você. E eu vou colocar o link também do episódio do Dredd, que é o treinador do Miguel e que fez ele ter essa disciplina aí com os treinos. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.